O Peregrino, capítulo 10. Vi em meu sonho que, esperançoso, olhou para trás e viu ignorância, a quem ele e Cristão tinham deixado para trás. Esperançoso: olhe, Cristão, como esse jovem permanece distante de nós. Cristão: sim, eu o vejo. Ele não deseja nossa companhia. Esperançoso: mas estar conosco não o prejudicaria. Cristão: é isso mesmo, mas garanto que ele pensa de outra maneira. Ignorância: e isso se aplica ao coração ímpio, mas o meu é bom. Cristão: de que maneira você prova isso? Ignorância: ele me conforta com a esperança do céu. Cristão: isso pode ser algo para o seu próprio engano, pois o coração do homem pode confortá-lo com esperanças em algo que não tem fundamento na esperança. Ignorância: meu coração e minha vida estão em harmonia, portanto, minha esperança está bem fundamentada. Cristão: quem disse que o seu coração e seu estilo de vida estão em harmonia? Ignorância: meu coração diz. Cristão: pergunte ao meu amigo se sou ladrão. Seu coração responderá, a menos que a palavra de Deus testemunhe sobre este assunto, outro testemunho não tem valor. Ignorância: um bom coração não é aquele que tem bons pensamentos? Não é boa a vida que está em conformidade com os mandamentos divinos? Cristão: sim, concordo com você. Uma coisa, porém, é ter uma vida correta de fato. E outra coisa é pensar que sua vida está de acordo com as orientações de Deus. Ignorância: por favor, me conte como você sabe que seus bons pensamentos e sua vida estão de acordo com os mandamentos de Deus. Cristão: existem vários tipos de bons pensamentos. Alguns a respeito de nós mesmos, alguns sobre Deus, Cristo e outros assuntos. Ignorância: que pensamentos dizem respeito a nós mesmos? Cristão: aqueles que estão em conformidade com a palavra de Deus. Ignorância: quando nossos pensamentos sobre nós mesmos estão de acordo com a palavra de Deus. Cristão: quando temos o mesmo julgamento que a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus fala o seguinte sobre a natureza humana: não há justo, nenhum sequer. Ela também declara que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E, por fim, é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Agora, então, quando pensamos a respeito de nós mesmos, temos a verdadeira percepção disso. Então, nossos pensamentos serão bons porque estão de acordo com a palavra de Deus. Ignorância: jamais vou acreditar que meu coração seja tão mau. Cristão: isso, portanto, demonstra que nunca teve um bom pensamento a respeito de você mesmo em toda a sua vida. Mas deixe-me continuar. A palavra julga nosso coração e nosso caminho. E quando nosso coração e nossas atitudes estão de acordo com o julgamento da palavra, então ambos são bons, porque estão de acordo com ela. Ignorância: explique o que isso significa. Cristão: a palavra de Deus diz que os caminhos do homem são tortuosos, não são bons, mas corruptos.
Significa que estão naturalmente fora do bom caminho e não sabem disso. Quando um homem pensa sobre os seus caminhos de forma realista e com humildade, então tem bons pensamentos sobre os seus próprios caminhos, porque seus pensamentos agora concordam com o julgamento da palavra de Deus. Ignorância. Quais são os bons pensamentos a respeito de Deus? Cristão. Assim como disse a respeito de nós mesmos, quando nossos pensamentos a respeito de Deus estão de acordo com o que a palavra diz sobre Ele, isto é, quando pensamos em seu ser e nos atributos como a palavra ensina, acerca dos quais não teremos tempo para discutir longamente. Falando dele, com referência a nós, temos pensamentos corretos a respeito de Deus quando pensamos que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e que Ele pode ver o pecado em nós quando e onde não conseguimos enxergar, quando pensamos que Ele conhece nossos pensamentos mais íntimos e quando o nosso coração está sempre aberto à sua visão. E quando pensamos que toda a nossa justiça cheira mal em suas narinas e que, portanto, não pode permitir que estejamos em sua presença com alguma confiança, ainda que com nossas melhores atitudes. Ignorância. Você pensa que sou tolo para pensar que Deus não vê além ou que me apresentaria a Deus com a melhor das realizações? Cristão, o que você pensa sobre esse assunto? Ignorância. Resumindo, creio que devo crer em Cristo para a justificação. Cristão, o quê? Pensa que deve crer em Cristo sem sentir sua necessidade dele? Não entende seu pecado original, nem seu pecado atual, mas tem opinião sobre si mesmo e seus atos evidenciam que não reconhece a necessidade da justiça pessoal de Cristo para ser justificado diante de Deus. Como então pode dizer, creio em Cristo? Ignorância. Creio o suficiente. Cristão, no que você crê? Ignorância. Creio que Cristo morreu pelos pecadores e que serei justificado diante de Deus por meio da sua misericordiosa aceitação de minha obediência à sua lei. Cristo tornou minha prática religiosa aceitável ao seu Pai pelas virtudes de seus méritos, e nestas condições serei justificado. Cristão, deixe-me dar esta resposta à sua confissão de fé. Primeiro, você crê com uma fé imaginária, pois essa fé não está descrita em nenhum lugar da palavra. 2. Segundo ponto, você crê com uma fé falsa, pois precisa da justificação da justiça pessoal de Cristo aplicada à sua própria. Terceiro ponto, esta fé torna Cristo um justificador de suas obras e não de sua pessoa, e por causa de suas obras, que é falsa. Quarto ponto, portanto, essa fé é enganosa e vai deixá-lo sob a ira do Deus Altíssimo no dia do juízo, pois a verdadeira fé que justifica leva a alma, que está consciente pela lei da sua condição perdida, a buscar refúgio na justiça de Cristo. Sua justiça não é um ato de graça pelo qual Ele torna a sua obediência aceitável a Deus como justificação, mas é a sua obediência pessoal à lei
ao sofrer por nós o que seria exigido de nós. Essa é a justiça que a verdadeira fé aceita e em que a alma é justificada e apresentada sem mancha diante de Deus, absolvida da condenação. Ignorância. O quê? Temos que confiar no que Cristo, em sua própria pessoa, fez sem nós? Esse tipo de pensamento nos liberta para viver como desejamos. Pois não importa a forma como vivemos, se tudo o que temos a fazer é acreditar que podemos ser justificados pela justiça pessoal de Cristo. Cristão, ignorância é como você se chama, e sua resposta representa bem tal nome. Você é ignorante sobre o significado da justiça que justifica e é ignorante em como salvar a sua alma da ira de Deus por meio da fé nessa justiça. Sim, você também desconhece os verdadeiros efeitos da fé salvadora nesta justiça de Cristo, o que significa entregar o coração a Deus em Cristo, amar seu nome, sua palavra, seus caminhos e seu povo. Esperançoso. Pergunte-lhe se alguma vez Cristo se revelou a ele dos céus. Ignorância. O quê? Você acredita em revelações? Creio que tudo que você e os outros falam sobre esse assunto é apenas o resultado de mentes desordenadas. Esperançoso. Por que, homem? Cristo está tão escondido em Deus do ponto de vista de nossa compreensão natural que ele não pode ser conhecido por qualquer ser humano a menos que Deus, o Pai, o revele a nós. Ignorância. Essa é a sua fé, não a minha. Não tenho dúvidas de que a minha crença é tão boa quanto a sua. Cristão, permita-me interromper sua palavra. Você não deve falar sobre esse assunto de forma tão banal. Por isso, corajosamente afirmo, da mesma forma que meu bom amigo o fez, que nenhum homem pode conhecer Jesus Cristo exceto pela revelação do Pai. Sim, e também a fé, pela qual a alma firma-se em Cristo, a qual deve ser gerada por seu grande poder. De que, pobre ignorância, você é ignorante. Desperte, veja sua própria miséria e entregue-se ao Senhor Jesus e por sua justiça, que é a justiça de Deus, pois Ele mesmo é Deus e você será libertado da condenação. Ignorância. Vocês são tão apressados. Não consigo acompanhá-los. Sigam em frente. Devo ficar para trás por algum tempo. Em seguida, Cristão disse ao seu amigo e companheiro: prossigamos, meu bom esperançoso. Entendo que devemos caminhar juntos novamente. Vi em meu sonho que Cristão e Esperançoso caminhavam rapidamente enquanto Ignorância vinha vagaroso atrás deles. Cristão fez um comentário ao seu companheiro: pobre homem, certamente terá um momento difícil no fim. Esperançoso: infelizmente, existem muitos na mesma condição em nossa cidade. Famílias inteiras, sim, ruas inteiras, e alguns também são peregrinos. E se existem tantos em nossa parte do mundo, quanto mais devem haver no lugar em que ele nasceu? Cristão, na verdade a palavra diz: cegou-lhes os olhos para que não vejam. Mas agora estamos por nossa conta. Diga-me, o que você pensa sobre tais homens
eles nunca foram convencidos do pecado e, consequentemente, não temem as condições perigosas de sua alma? Esperançoso. Você poderia dizer-me o que pensa, pois é mais experiente. Cristão. Creio que algumas vezes eles sentem o peso do pecado, mas por serem naturalmente ignorantes, não compreendem que tais convicções são para o seu próprio bem. Eles procuram desesperadamente sufocá-los e continuam a se vangloriar de que seu coração é correto. Esperançoso, concordo com você. O medo geralmente age para o próprio bem dos homens quando iniciam a peregrinação. Cristão, sem dúvida, assim é quando existe o tipo correto de medo. Como a palavra diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esperançoso. Como você descreveria o tipo correto de temor? Cristão. O temor verdadeiro ou correto pode ser discernido por 3 aspectos. Primeiro, por sua origem. É causado pela convicção do indivíduo ao sentir necessidade de salvação do pecado. O medo também conduz o ser humano a buscar em Cristo a salvação. E também cria na alma uma grande reverência por Deus, por sua palavra e por seus caminhos, mantendo a alma sensível às coisas divinas. Esse é o temor de afastar-se para a esquerda ou para a direita, temor de qualquer coisa que possa desonrar a Deus, que possa destruir a paz da alma ou que possa entristecer o espírito. Esperançoso. Creio que você falou a verdade. Já passamos pela Terra Encantada? Cristão. Por quê? Está cansado desta conversa? Esperançoso. Não, de forma alguma, mas gostaria de saber onde estamos. Cristão. Faltam poucos quilômetros. Retomemos, porém, nossa discussão. Estávamos falando acerca de que os ignorantes não sabem que as convicções que os fazem sentir temor são para seu benefício. Portanto, eles a sufocam. Esperançoso. De que maneira eles fazem isso? Cristão. Bom, eles pensam que os temores que sentem são obras do inimigo, embora na verdade sejam providos por Deus. Por isso, resistem, imaginando que tais sentimentos os levarão à sua derrota. Eles também acreditam que estes medos tendem a destruir sua fé, quando, infelizmente, eles sequer a têm. Por isso, endurecem o coração a esses temores. Eles também presumem que não devem temer, portanto, a despeito dos medos, eles se transformam em pessoas presunçosamente autoconfiantes. Eles também percebem que esses temores tendem a destruir sua miserável autojustificação e os resistem com toda a sua força. Esperançoso. Sei como é agir assim, pois costumava atuar desta mesma maneira. Cristão. Bem, deixemos nosso vizinho ignorância sozinho por agora e encontremos outra questão importante para discutir. Esperançoso. Concordo totalmente. Então comece. Cristão. Bem, você conheceu um camarada chamado Temporário que viveu em sua terra há cerca de 10 anos e que se opunha à religião? Esperançoso. Sim, o conheço, lembro-me dele. Ele vivia em Sem Graça, uma cidade a poucos quilômetros de Honestidade, e era o vizinho mais próximo de Retrocesso. Cristão. Certo. Na verdade, eles viviam sob o mesmo teto. Bem, acredito que,
Em algum momento, ele teve consciência e discernimento sobre seu estado pecaminoso e a punição que merecia. Esperançoso. Também penso assim, pois minha casa era próxima a dele. Em lágrimas, ele me procurava frequentemente. Na verdade, tinha pena desse homem e acreditava que ainda houvesse esperança para ele. Descobri, porém, que nem todo aquele que clama Senhor, Senhor, participará da jornada. Cristão. Certa vez, ele me disse que estava decidido a seguir em peregrinação como estamos agora, mas quando de repente conheceu salvação própria, tornou-se como um estranho para mim. Esperançoso. Já que estamos falando sobre ele, vamos investigar o motivo de sua repentina apostasia e de outros como ele. Cristão, isso seria muito proveitoso. Por que você não começa? Esperançoso. Bem, em minha opinião, existem 4 razões para isso. Primeiro, embora a consciência de tais homens seja despertada, sua mente não é alterada. Portanto, quando o sentimento de culpa é amenizado, abandonam os princípios. Retornam aos velhos hábitos, assim como o cão volta ao seu vômito. O desejo de alcançar o céu existe, porque temem os tormentos do inferno. E tão logo a percepção do inferno e o medo da condenação esfriam, o mesmo acontece com o desejo pelo céu e salvação. Quando a culpa e os temores desaparecem, os anseios pelo céu e felicidade plena morrem. Eles retornam aos velhos hábitos. Segundo, outra razão é que são escravos de certos medos que os dominam, particularmente o medo dos homens, pois o medo dos homens anuncia uma armadilha. Assim, embora aparentem desejar o céu enquanto o ruído das chamas do inferno está soando aos seus ouvidos, quando o terror diminui, começam a ter pensamentos secundários tais como: é bom ser sábio e não correr o risco de perder tudo, ou pelo menos não se preocupar com problemas desnecessários. E assim se voltam para as coisas do mundo novamente. O estigma que rodeia a religião é outro obstáculo para eles. São importantes e poderosos, consideram a religião comum e simples, portanto, quando perdem o senso do castigo no inferno e da ira vindoura, retornam aos antigos hábitos. E outro ponto, eles não gostam de pensar em culpa e medo ou na possibilidade de um futuro miserável. Se o fizessem, talvez isso os faria fugir para o lugar onde os justos estão protegidos. Mas por evitar tais pensamentos de culpa e medo, quando se desvencilham do terror e da ira de Deus, alegremente endurecem seu coração e escolhem caminhos que os tornarão mais insensíveis. Cristão, você está próximo da verdade, pois no fundo é necessária a transformação da mente e dos desejos. Tais indivíduos são como o criminoso que está diante do juiz. Sacode, treme e parece arrepender-se, mas no fundo de tudo isso só há o medo da punição, sem nenhum arrependimento pelo seu crime. Dê a este homem sua liberdade. Ele continuará sendo um ladrão e patife, ao passo que, se sua mente mudasse, ele seria diferente. Esperançoso. Apontei as razões para a apostasia. Agora você pode mencionar como acontece? Cristão, farei isso com satisfação. Então vamos lá. Primeiro, há pessoas que fazem o possível
para afastar qualquer pensamento sobre Deus, sobre a morte e sobre o julgamento final. Depois elas afastam-se gradualmente. Depois elas afastam-se gradualmente de seus deveres particulares, como oração, devocional, fuga de seus desejos carnais, vigilância, arrependimento do pecado, entre outras coisas. Depois, evitam a companhia de cristãos sinceros e fiéis. Posteriormente, ficam indiferentes às atividades públicas como leitura e pregação da palavra, participação nos cultos, etc. Elas também começam a encontrar falhas em outros cristãos. O propósito diabólico por trás disso é encontrar motivos para que eles se afastem da religião. Começam então a se associar com pessoas mundanas, imorais e sensuais. Em seguida, secretamente, entram em conversas mundanas e lascivas e ficam felizes se encontram alguém que é considerado honesto fazendo a mesma coisa que eles. Assim, usam aquele exemplo como uma desculpa para agir com mais ousadia. Então, começam a brincar com pequenos pecados de forma aberta e depois, endurecidos, revelam-se como realmente são. Lançados novamente no abismo da miséria, estarão perdidos eternamente no próprio engano, a menos que o milagre da graça os impeça.